E continuamos o nosso papo aqui no Telescópio com mais um entrevistado aqui no nosso programa, que é o querido padre Edvilson de Godoy, sacerdote, teólogo e escritor, pároco aqui na nossa diocese de Itapetininga. Padre, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Que alegria falar com a TVI depois de alguns anos. Muito bem, padre, primeiro, gostaria, se o senhor puder contar um pouquinho pra gente aqui a respeito desse trabalho aqui na nossa diocese, enquanto o senhor atua como padre aqui, tá à frente de qual paróquia, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais do trabalho do senhor aqui na diocese. Eu trabalhei 6 anos como pároco aí na paróquia Nossa Senhora das Estrelas, em Itapetininga. Estou aí em Itapetininga constantemente por conta das atividades da nossa diocese e também por conta dos amigos. Sempre estou aí em Itapetininga toda semana. E já faz 13 anos, um pouco mais de 13 anos, que estou trabalhando aqui em Tatuí, na paróquia Sagrada Família, que fica aqui na Avenida das Mangueiras, em Tatuí, ao lado da Prefeitura de Tatuí. Muito bem, é uma igreja muito bonita, já passei aí na frente, já tive a oportunidade de entrar e é muito legal. E padre, contando um pouquinho, eu apresentei o senhor como sacerdote, teólogo e escritor. Antes de entrar no escritor ainda, vamos falar um pouquinho do teólogo, padre? Eu sei que todos os padres, para se formarem, eles fazem o curso de teologia, mas o senhor foi um pouco além, O senhor sempre gostou de estudar, sempre gostou de se aprofundar. Conta um pouquinho a respeito, vamos dizer assim, dessa paixão do senhor aí pelos estudos, pela teologia. A igreja abre a possibilidade para muitas frentes de trabalho, e todas elas são dons importantíssimos para a igreja e para a construção do reino de Deus. Como você falou, eu tenho esse interesse com a pesquisa teológica e tenho me dedicado a isso, Continuei, porque o padre ele precisa fazer a filosofia, depois a teologia. Isso é o necessário para receber o sacramento da ordem. Eu, por gostar, continuei na área da teologia, continuei com os estudos, com o mestrado, com o doutorado, e atuo como professor de teologia na Faculdade de Teologia. Muito legal, padre. Agora falando um pouquinho de ser escritor, padre? Em que momento o senhor achou que seria interessante aí começar a escrever, levar algumas reflexões, construir uma obra mesmo, que dialoga com a teologia e também dialoga... Eu sei que o senhor traz bastante referências também de outras frentes, de filósofos e tudo mais, trazendo um pouco mais para essa reflexão, Em que momento que surgiu, vamos dizer assim, essa ideia de ser um escritor? Eu sempre tive paixão por escrever. Vejo isso como um dom. Mas, na verdade, acho que o pessoal da PASCOM, que apresentou o release para a imprensa, me apresentou um pouco mais do que eu sou, na realidade. Eu sou menos. Eu sou professor de teologia, tenho escrito, por conta de uma exigência da faculdade, artigos em revistas de teologia, e esse é o segundo livro que eu apresento. Mas voltando ao início da pergunta, eu sempre gostei de escrever, mas agora que estou mais velho, essa paixão por escrever, eu sinto que ela cresceu, e daqui para frente, o que Deus me der de vida, eu quero dedicar mais a isso por uma questão de paixão, de gostar. Esse, como eu disse, é o segundo livro que eu estou publicando, mas se Deus me permitir, se Deus me der saúde e me der inspiração, eu gostaria de, daqui para frente, praticamente todo ano, publicar alguma coisa. Muito legal, padre. E conta um pouquinho a respeito, vamos dizer assim, do que o senhor traz nesse livro, Quais são as reflexões? Traz aqui no release, que ele aborda a Sagrada Escritura com um método antropológico e literário que ao longo do processo da revelação do homem para o próprio homem, Conta um pouquinho, nós estamos com a foto aqui, o Deus das Vítimas, Revelação e Antropologia. O que o senhor pensou em trazer nesse livro aqui para todo mundo poder conseguir ler e experienciar,
Esta obra, ela aborda a tradição bíblica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu observo como o Deus da Bíblia, ele se comporta nos conflitos sociais da Bíblia. Porque a Bíblia, da primeira à última página, do Gênesis ao Apocalipse, ela retrata situações de conflito. E eu escolho algumas passagens na Bíblia hebraica, que nós aprendemos a falar Antigo Testamento, e nas Escrituras cristãs, Novo Testamento, de conflito, e eu vou mostrando como que Deus age nessas situações de conflito. Por exemplo, Caim e Abel. É um conflito enorme, é um bagaço ali no início. Como que Deus intervém nessa situação onde um irmão mata o outro? Na história de José, os irmãos lá que expulsam José, que acaba escravo, que vai para o Egito, que se dá bem no Egito, que depois acolhe os irmãos, como que Deus se procede? Na história de Jó, o Jó, aquele homem rico, famoso, importante, que depois perde tudo, cai na desgraça, enfrenta a violência dos amigos, como que Deus se procede? E eu vou mostrando que se cria culpados. Nós, seres humanos, criamos culpados. E a maioria escolhe os culpados e condena os culpados. E nesta obra, eu mostro como que Deus fica do lado dos oprimidos, do lado das vítimas, do lado dos bodes expiatórios. E Deus exige, Deus fica do lado, é solidário, revela amor aos culpados, oprimidos, e exige uma atitude de conversão dos opressores. Então eu vou fazendo esse trabalho até chegar no Novo Testamento, onde ganha uma tonalidade diferente com Jesus de Nazaré. Muito legal, padre. Acho que é muito interessante, né? E eu já tinha visto, o primeiro livro do senhor também já versava, principalmente a respeito do bode expiatório, não versava, padre? Sim, sim. Sim, que a fonte de pesquisa coincide, a antropologia. É isso mesmo. A minha primeira obra, ela trabalhava a questão do sacrifício de Cristo. Será que Deus Pai precisava que Jesus Cristo fosse humilhado, debochado, torturado, agredido? Será que precisava daquela violência toda para nos salvar? Então, o primeiro livro aborda essa questão, né? Discute, debate essa questão. E esse segundo livro seria uma continuidade sempre olhando para as vítimas a partir da tradição bíblica. Na primeira, já na apresentação, na introdução, eu digo, este livro não é um trabalho de exegese é um estudo científico do texto sagrado. Não é um trabalho de exegese, é uma crítica literária. Segue o método antropológico por ser uma crítica literária. Compara as situações de conflito da Sagrada Escritura e mostra como Deus se posiciona. Muito legal, padre. Então, eu estava citando justamente isso, né? Porque eu estava, acho que até exatamente numa sala ali dentro da Igreja das Estrelas, eu vi o livro do senhor, eu comecei a ler ali a orelha, tudo, a contracapa, dar uma olhadinha em tudo isso, e tem lá, vamos dizer assim, referências, acho que bastante claras a um pensador francês contemporâneo, né, que é o René Girard, né, que acredito que faça parte também da obra do senhor, que era um estudo que eu tinha feito já, o livro Sacrifício, a respeito do bode expiatório, onde ele exemplifica mesmo esse mecanismo, né, dentro da sociedade, da violência, do bode expiatório e tudo, e eu vi que o senhor aplicava muito isso, vamos dizer assim, lendo com essas chaves, né, a revelação bíblica ali e tudo, e acho que trazer isso, né, para outras vítimas, principalmente pro Antigo Testamento, é algo que vai acrescentar muito mesmo e que mostra uma outra dinâmica de tudo aquilo que acontece, né, padre? É isso? Exatamente. Esse pensador, ele é antropólogo, francês, viveu sempre nos Estados Unidos e acabou se convertendo, se tornando cristão, e apresenta um novo método, o chamado método antropológico para estudo das coisas cristãs, onde se parte sempre do humano para o divino, entendeu? Do humano para o divino. E
A Sagrada Escritura mostra como o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, ele exige justiça, exige liberdade, defende a vida, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre. Se você observar, o judaísmo traz para o mundo uma novidade ímpar, que eu chamo aqui no livro de revolução antropológica. Porque se nós compararmos, por exemplo, o Império Romano, um império fantástico. Os romanos eram altamente desenvolvidos na arquitetura, no direito, no exército, na organização militar, na organização política, na poesia, na língua. Por exemplo, nós herdamos dos romanos a língua, que vem do latim. Mas a cultura romana, o Império Romano é extremamente violento. O Coliseu romano, lá 50 mil pessoas no Coliseu, vibrando de ver a violência. Mesmo os gregos, a nossa outra vertente ocidental, os gregos que são os pais da filosofia, que é uma sabedoria incrível, os gregos não conseguem vencer esse viés da violência. Tanto é que a tragédia grega, a mitologia grega, acaba enfatizando atos de violência, enquanto que o judaísmo, ele apresenta para o mundo ocidental, a revelação judaico-cristã, essa novidade de defender o pobre, de exigir o direito, é algo presente no judaísmo. Muito legal, né? Ver que, de certa forma, todas as civilizações tinham seus ganhos, as suas partes boas, né? Mas muito dificilmente se via ali a caridade, se via ali, de certa forma, o amor, né? Se via ali, de certa forma, o perdão, né? Era uma coisa, vamos dizer assim, muito difícil de se encontrar, né? Até pouco tempo atrás aí nós víamos até civilizações que não tinham esse contato com o judaísmo, com o cristianismo, tudo, que ainda se tem, né, aplicações muito severas de penas de morte, essas coisas que vai se banindo, né, na cultura ocidental. Mas falando um pouquinho do dia de hoje, padre, com esse olhar todo aí para a Bíblia, eu sei que a Bíblia ela sempre traz aqui uma reflexão, uma maneira de olhar o mundo de agora, né? O senhor acha também que esse livro ele vem com alguma mensagem que pode ajudar as pessoas a compreender melhor a realidade de hoje e tirar decisões mais acertadas aí tanto no seu guiamento moral pessoal, mas também o seu olhar para a sociedade? Com certeza. Nós estamos vivendo uma época polarizada, violenta, de muita violência, e as violências humanas são escondidas na religião. Se você entra nas redes sociais, é normal você constatar ali mensagens de muita violência, de ódio de etnia, ódio de gênero, ódio político, muito ódio, violência. E esse ódio escondido numa linguagem religiosa. Né? Nesse sentido, a obra ela discute, porque é só uma obra, né? É só um livro, nada mais do que isso, é só um estudo. Nesse sentido, o livro, ele discute, nos ajudando a perceber que Deus não quer violência, que Deus não quer punição. Quem usa da violência são os seres humanos, não Deus. Agora, os seres humanos usam o nome de Deus para esconder a própria violência. Nesse sentido, o livro Deus das Vítimas é um convite para uma reflexão, para uma meditação que o nosso Deus defende a vida, a justiça, a liberdade, e que ele não concorda com a culpabilização das pessoas, que ele não concorda com a formação de bodes expiatórios para serem condenados, que Deus fica do lado dos oprimidos e exige a mudança, a conversão dos opressores. Muito bem. E Padre Edilson, eu gostaria de perguntar um pouquinho aqui a respeito da repercussão desse livro, né? Porque nós vimos, eu acompanhei nas redes sociais, tudo, o pessoal comentando bastante, porque um padre que tem um trabalho
muito reconhecido, muito famoso, vamos colocar assim, aí, que é o padre Júlio Lancelotti, que faz seu trabalho lá em São Paulo, principalmente com as pessoas mais carentes. Ele acabou recomendando o livro. Não, eu acho que, você acredita que foi no meio de uma missa, né? Porque ele parece que ele tá paramentado ali, ele levanta o livro, mostra, tem uma foto, né, desse momento, né? Como que foi isso? Primeiro, como que chegou esse livro até ele? Você conhece? Você o mandou para ele e tudo mais? E também como que foi a repercussão depois de tudo isso? Primeiro, eu fiquei muito feliz e muito honrado de saber do interesse do padre Júlio por esse estudo. Eu não conheço, o padre Júlio não me conhece, eu o conheço. Eu sigo o padre Júlio no Instagram, no Facebook, sou um enorme de um admirador do padre Júlio. O padre Júlio representa aquilo de mais bonito que o cristianismo tem. O padre Júlio é um ícone do cristianismo, da igreja. Eu sou um seguidor do padre Júlio, um admirador. O padre Júlio não me conhecia. E foi uma surpresa para mim, porque o padre Júlio comprou esse livro em algum lugar em São Paulo, em alguma livraria em São Paulo, e ele gostou da temática, daí ele olhou quem fez o prefácio do livro, que é um biblista, teólogo de São Paulo, Antônio Carlos Friso, que mora em Guarulhos. O padre Júlio Lancelotti é amigo do padre Friso. E entrou em contato com o padre Friso para saber quem era Edevilson de Godoy. O Friso passou o telefone, e aí o padre Júlio me ligou na segunda, terça, e conversamos uns 15 minutos, ele me falou sobre as impressões que ele estava tendo do texto, e eu fiquei muito honrado. Mas pensei que tivesse terminado aí. Aí no domingo, na missa que o padre Júlio Lancelotti celebra de manhã lá na Moca, em São Paulo, na paróquia São Miguel Arcanjo, ele apresentou no final da missa 3 livros, dentre os quais esse, O Deus das Vítimas. E eu nem estava vendo, depois comecei a receber muitas mensagens no Facebook, no Instagram, dizendo que o padre Júlio tinha indicado o livro. E aí isso deu uma repercussão grande devido à força simbólica que o padre Júlio tem. Muito legal. E aqui, como o senhor citou, né, como um seguidor dele, né, e como a própria indicação dele ali, você vê que esse livro, de certa forma, ele teoriza, ou ele pelo menos discute um pouco, coloca em termos aí, vamos dizer assim, bíblicos e tudo, um pouco do trabalho do padre Júlio lá em São Paulo? Aí, Guto, teve mais um episódio, porque um dos livros que o padre Júlio indicou, você pode conferir lá no YouTube, na missa do YouTube do padre Júlio, um dos livros é de um teólogo jesuíta que leciona, me parece que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um jesuíta que se dedica ao estudo da questão LGBT. Os nossos telespectadores sabem que os jesuítas são estudiosos, são grandes mestres da teologia. Esse jesuíta dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, perdão, ele escreveu esse livro, Teologia LGBT, onde esse jesuíta, que é pesquisador do assunto, fala sobre como evangelizar, como acolher essas pessoas na igreja. E aí aconteceu o seguinte, grupos extremistas ficaram com muito ódio do padre Júlio Lancelotti por ele indicar esse livro, que é um livro publicado pela editora Vozes, que é uma editora católica, que tem uma temática católica, de acordo com os documentos da igreja, uma pessoa que estuda. Mas grupos de jovens ultraconservadores ficaram com ódio do padre Júlio. E por conta disso, se uniram a milícias digitais e dispararam muitas ofensas na semana passada ao padre Júlio Lancelotti. Ofensas de ódio pelo Facebook, Instagram, WhatsApp. Aí aconteceu o seguinte, os grandes jornais do Brasil,
Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, Correio Brasiliense, Zero Hora, todos os portais, Veja, noticiaram os ataques sofridos pelo Padre Júlio. E praticamente em todos esses veículos nacionais da mídia, aparece a citação do livro Deus das Vítimas como um dos livros indicados, né? Todos esses meios aí de comunicação acabaram noticiando a obra por conta desse fato do Padre Júlio. Entendi, padre. Olha só, então, assim, um fato triste, né, que talvez poderia manchar tudo isso, mas parece que talvez também acabou colocando em discussão muitos dos temas, né? Talvez até um dos temas do livro, né, padre? Exatamente, porque o Padre Júlio gostou da temática, porque é uma chave de leitura a partir da antropologia, da filosofia, que mostra que Deus está do lado dos culpados. E a sociedade, as comunidades humanas querem culpabilizar pessoas, principalmente culpabilizar pobre, morador de rua, as questões de gênero, as questões de religião, fabricar culpados para descarregar sobre eles o ódio. Né? A gente vê mesmo a nível sociológico, a nível político, projetos políticos que criam culpados, tipo assim, tal país não vai bem na economia porque aqui tem muito estrangeiro, aqui tem muito latino, aqui tem pessoas de outras religiões, negros, e culpabiliza essas pessoas a fim de que a sociedade despeje sobre elas a opressão, o desprezo, o preconceito. Né? E usam uma linguagem religiosa para isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de pessoas humanas. Isso é coisa do pecado humano. Deus é amor e pede sempre a solidariedade, a justiça e o compromisso com a construção do melhor que podemos fazer. Muito bem, padre. Eu gostaria de já agradecer muito o senhor pela participação aqui com a gente. Quem está acompanhando aqui o Telescópio, gostaria de adquirir esse livro, de conhecer um pouco mais, como que esse pessoal pode fazer? Foi lançado pela editora Santuário, é isso, né, padre? Exatamente. Pela editora Santuário. Esse livro pode ser adquirido diretamente na editora Santuário, pela internet, pelo site da editora Santuário. Ele também pode ser no próximo sábado, agora no dia 12, às 10 horas da manhã, eu estarei aí em Itapetininga. Nós estamos num momento difícil de pandemia, mas com um grupo reduzido de pessoas e usando máscara, álcool em gel, porque nesse momento o mais importante é defender a vida, é cuidar da vida e se precaver da melhor maneira possível. Eu estarei aí em Itapetininga, na sede da associação da Fundação Itapetiningana de Cultura, de Letras, onde vou estar com um grupo restrito de amigos, autografando alguns livros. Esse livro também pode ser adquirido aqui por contato na Paróquia Sagrada Família, pelas minhas redes sociais, e a minha equipe de apoio aí de Itapetininga, que está organizando, está estudando uma livraria aí em Itapetininga para deixar o livro, para os meus amigos. Aí em Itapetininga eu tenho o meu grupo de amigos, eu tenho aí vários seguidores no Facebook, no Instagram, algumas pessoas que me acompanham, e essas pessoas que me acompanham e outros que porventura sintam-se interessados, poderão estar adquirindo numa livraria que nós vamos ver aí em Itapetininga. Muito legal, padre. E só trazendo aqui para o pessoal certinho, então o lançamento é esse dia 12 de junho, agora nesse sábado, às 10 da manhã. O local é no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, a nossa querida Casa Kennedy, aqui em Itapetininga, na Rua Prudente Moraes, 716, no centro, que ali fica a sede, então, da Academia Itapetiningana de Letras, né? Onde o padre vai estar recebendo, então, algumas pessoas, autografando, conversando um pouquinho sobre o livro. Ela fica ali na Rua Prudente de Moraes, em frente a De Pascoal Pneus, aqui na nossa cidade. Padre, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre uma alegria poder trazer aqui
ainda mais alguém que está escrevendo, que está, de certa forma, dando escrevendo algo que está dando tanto o que falar, né, a respeito, trazendo reflexões e tudo. É sempre uma alegria poder abrir esse espaço aqui do Telescópio para tudo isso. E muito obrigado pela participação. Se tiver mais algum recado, fica à vontade. Eu que agradeço. Sábado, às 10 horas, eu estarei lá na Casa Kennedy, mais uma vez relembrando que nós estamos numa pandemia, é um momento de muito sofrimento para o nosso povo. Terá lá um grupo restrito de pessoas, sem aglomeração. As pessoas que estarão lá estarão todas de máscaras, com todos os protocolos, e depois aquelas que se interessarem podem entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, aqueles que me seguem, e nós estaremos deixando esse material, esse livro, numa livraria de Itapetininga, que será comunicada, onde se possa ter o contato com a obra. Muito bem, só mais uma coisinha antes de terminar, padre. O Lucas Ravassi, ele manda aqui, abração Guto e Edvilson de Godoy, manda um abraço para o senhor também. Eu agradeço ao Lucas, que está compondo esta equipe, junto com outras pessoas queridas aí de Itapetininga. Agradeço à TV Itapetininga, aos telespectadores, aos amigos de Itapetininga, e aproveito para enviar a todos uma palavra de esperança, de fé e de compromisso com a vida. É um momento muito duro para todos nós, de muita provação, mas nós cristãos, o cristianismo nesses 2000 anos, doutorou-se em vencer provações. O cristianismo que, desde a cruz de Cristo, sempre enfrentou provações, o cristianismo que foi provado no Império Romano, que foi provado pelas ideologias, o cristianismo sempre venceu provações. E nós também vamos vencer esta provação da pandemia com muita responsabilidade, com fé e esperança. Tá certo, muito obrigado, padre. Um grande abraço para você.